Estúdio CBN. Agora 3h13, de volta com o Estúdio CBN desta segunda, 29 de abril, tarde quente aqui na região. Trouxemos agora as informações aí da previsão do tempo aqui no Estúdio CBN, onda de calor e além de Campinas viver aí o ponto mais alto, né, da epidemia de dengue, falamos aqui do recorde de casos na última sexta, quando Campinas ultrapassou os 65.800 casos confirmados, batendo aquele recorde anterior que era de 2015, quando a cidade viveu aí a maior epidemia da história. Então, além disso tudo, a gente está numa época também que os especialistas alertam para a chegada da influenza. Isso pode agravar também aí os quadros de saúde e principalmente o sistema de atendimento que já está sobrecarregado com os atendimentos dos sintomáticos da dengue. E aí alguns itens são essenciais aí para prevenir esses quadros. Sobre isso a gente conversa agora com o médico infectologista Bernardo Almeida Ilab, que fala com a gente ao vivo. Bernardo, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? A gente está sem o retorno de áudio aqui do Bernardo Almeida, ele que é médico infectologista, vai conversar com a gente vai refazer o contato aqui com ele, seja por vídeo ou por telefone, para tirar essas dúvidas, então, dos cuidados aí contra os problemas respiratórios. A gente sabe que a vacinação é essencial nessa prevenção, diagnóstico rápido também. A gente tem sintomas até de algumas síndromes aí respiratórias que podem se confundir com alguns sintomas da dengue e por isso é essencial diferenciar os casos, ter um diagnóstico rápido e também o tratamento aí mais adequado. Sobre isso a gente conversa daqui a pouco, então, com o Bernardo Ilab, ele que é médico infectologista. Agora, 3h15, olha, enquanto isso tem informação da vacina contra a dengue aqui na nossa região. A Secretaria de Saúde de Vinhedo liberou a aplicação das doses para crianças de 10 a 14 anos a partir de hoje, tá? O estoque de vacinas que foi recebido por Vinhedo aqui na região tem datas de validade para junho desse ano, o que permite que o limite etário seja liberado gradualmente, segundo a Prefeitura. Para receber as doses, é necessário apresentar carteirinhas de vacinação e o cartão cidadão da criança para receber, então, a vacina contra a dengue, mudança em Vinhedo. Agora, 3h16, a gente conversa novamente com o Bernardo Ilab, ele que é médico infectologista. Bernardo, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, ouvintes. Bom, Bernardo, estávamos falando aqui dos casos de dengue que pressionam o sistema de saúde e agora também a chegada aí da época de síndromes respiratórias, infecções também mais graves. Queria que você falasse um pouquinho primeiro de quais são mais comuns nesse período que a gente vive agora de tempo seco e ainda mais agora aliado a esse calorão, né? Sim, tradicionalmente os principais vírus que geram uma pressão do sistema de saúde, do ponto de vista de busca, né, de um atendimento, de urgência e emergência e até internamentos, é o vírus influenza e o vírus sincicial respiratório, que acomete principalmente crianças na pediatria. De uns anos para cá, né, temos aí a entrada do SARS-CoV-2, que causa o COVID. Então, temos aí 3 vírus altamente relevantes quando aumenta-se, né, a circulação desses vírus, além de outros que circulam de forma intensa, só que com menos risco do ponto de vista do internamento, mas que não podem ser negligenciadas também, que são os causadores de resfriados comuns, como o rinovírus, adenovírus, entre outros vírus respiratórios. E a conjunção, né, de picos de circulação de vírus respiratórios com dengue acaba sendo uma novidade, né, quando se fala no Brasil, porque normalmente eles cada um ocorria em determinados períodos do ano, sem concomitância de pico, né, desses patógenos. Estamos tendo aí um novo panorama, né? Então, a entrada e aumento na circulação de influenza, com pressão do sistema de saúde, em vigência de pico de dengue. Então, isso realmente é preocupante. Agora, doutor, é possível que a gente tenha até uma infecção simultânea aí quando a gente fala de alguma infecção respiratória, seja a influenza ou Covid e da dengue também? Isso pode acontecer até evoluir para quadros mais graves aí desses pacientes? Sim, já é conhecido, né? Esse risco acontece entre os vírus respiratórios mesmos, entre eles, e dada a grande circulação de dengue, sim,
pode ocorrer concomitância. Toda vez que existem dois patógenos altamente prevalentes em determinado momento, naturalmente irão acontecer concomitâncias de infecção em algumas situações. Ainda não há tantos dados a respeito de dengue com influenza nessa vigência, né, de circulação, mas certamente haverá, né, em algumas situações, e sim, pode prejudicar o quadro clínico e complicar ainda mais quando se compara a monoinfecção ou infecção por um dos patógenos. E, doutor, é possível também que os sintomas se confundam quando a gente fala da dengue, de algumas síndromes respiratórias, porque a gente sabe que a dengue pode dar febre, dor de cabeça, dores no corpo. É possível até confundir esses problemas se não houver aí um diagnóstico correto? Sim, principalmente os casos leves, né, que não têm sintomas tão intensos e graves, quando cursa mais com febre, mal-estar, dor no corpo, existe uma relação, né, desses sintomas para as duas doenças, né? Influenza, o próprio Covid, outros vírus respiratórios com arboviroses, como o dengue. Isso acaba dificultando o diagnóstico nessas situações. Uma pista, né, que pode ajudar, né, na avaliação clínica são os sintomas respiratórios. Dengue normalmente não gera, né, coriza, a tosse, espirros, esse acaba sendo mais um comemorativo dos vírus respiratórios. Mas lembrando, pode ocorrer concomitância e em situações mais atípicas também pode ocorrer alguns sintomas respiratórios na dengue, mas, via de regra, é uma pista que ajuda a diferenciar uma da outra. O dengue, por sua vez, também costuma dar alguns sintomas que são mais específicos, que tendem a acontecer mais com ela e não com os vírus respiratórios, como, por exemplo, manchas no corpo, ou mesmo, nos quadros mais graves, as manifestações hemorrágicas acaba indicando aí a dengue. Doutor, e como a gente pode ter um diagnóstico rápido aí do que é de fato o problema que o paciente tem, né? Porque a gente sabe até que tem algumas medicações que são administradas aí para gripe, resfriados, que podem ser perigosas no caso de um paciente que está com dengue, na verdade, né? Perfeito. Vale lembrar que tanto o Covid quanto o influenza têm tratamentos específicos antivirais que são indicados para algumas situações de gravidade ou presença de fator de risco, como pessoas mais idosas ou que possuem comorbidades. Por isso que, quando há uma suspeita clínica, é válido buscar, né, uma assistência e a investigação diagnóstica. Um novo artifício que tem sido cada vez mais utilizado são os testes, né, os testes rápidos, testes laboratoriais, que tanto para o influenza, no caso do teste de antígeno, quanto para o Covid, o antígeno também, né, de suave respiratório, quanto o NS1, que é o antígeno que pesquisa dengue, podem ser realizados em estabelecimentos de saúde de uma forma rápida e fácil. Apesar de ter as suas limitações, elas têm contribuído muito dentro de um panorama populacional e coletivo, particularmente quando é um teste que confirma, né? Via de regra, o teste reagente confirma aquele diagnóstico e acaba já direcionando o tratamento correto, né? Como bem falado, algumas medicações utilizadas para influenza e Covid podem ser prejudiciais quando se fala em dengue, como o AS, por exemplo, né, que tem um efeito anticoagulante ou anti-inflamatórios, que podem piorar aí os quadros hemorrágicos. Além disso, o próprio hemograma, né, que ajuda na diferenciação, né, de quadros mais intensos de dengue, particularmente com plaquetas baixas, queda de leucócitos, aumento do hematócrito, que são mais típicos da dengue e que tendem a não correr de forma tão intensa no influenza e que ajuda nessa diferenciação até de formas graves das formas leves, junto com alguns dados clínicos. Agora, doutor, já diria o ditado, né, que é melhor prevenir do que remediar. Não é um bom momento para ficar doente. A gente falava aqui da sobrecarga, né, no sistema público de saúde, no particular também, com os casos de dengue, as síndromes respiratórias. Então, o principal recado que eu queria que o senhor deixasse para a nossa audiência aqui, medidas de prevenção, né, tanto contra a dengue quanto também contra as síndromes respiratórias. Perfeito. As síndromes respiratórias, né, como influenza e o Covid, tem a vacina, né, como uma forma aí
de prevenir. No curto espaço de tempo, ela previne a infecção e, no longo prazo, ela previne as formas graves, como hospitalizações e óbitos. Está indicado, né, no sistema público para determinadas populações e no sistema privado, o influenza tem uma indicação para a população geral, caso tenha condições. No caso da dengue, sabemos que há vacina disponível, mas muito limitado, né, quanto à quantidade e disponibilidade nesse primeiro momento. Então, acabamos que há outras formas de prevenção se fazem mais relevantes ali, como evitar a procriação do vetor, que é o Aedes, o mosquito. Né? Então, evitar a água parada, né? Fazer essa avaliação no domicílio e nos arredores, com apoio da comunidade, apoio aí das esferas públicas, também auxiliando tanto na informação quanto no monitoramento dos espaços públicos em relação à presença, né, da água parada, que ajuda na procriação, o uso de repelentes, né, para evitar a picada do mosquito, e uso de telas, né, ou protetores nas janelas para evitar a entrada de mosquitos. Em relação aos vírus respiratórios, a questão aí da higiene, né, da tosse, do espirro, então sempre cobrir com um tecido, seja um pano, seja o tecido da própria camiseta ou da camisa, para evitar a emissão de partículas, né, no ambiente, uso de máscaras, principalmente para aqueles que são sintomáticos respiratórios, e a higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool gel, né, também é fundamental para evitar aí a contaminação e a infecção por vírus respiratórios em geral. Tá certo, cuidados aí que a gente intensificou durante a pandemia da Covid, mas que ainda são importantes, né, doutor? Agradeço a sua participação, doutor Bernardo Almeida, que é infectologista e diretor médico da RILAB, falando com a gente. Muito obrigada, doutor. Uma ótima tarde para você. Disponha, boa tarde. Agora, 3h25, intervalo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho ir?